Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema de hoje é como usar o chá verde para emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e ex-gordo. E aqui nesse perfil, no nosso canal do YouTube, ajudo pessoas a emagrecer quantos quilos quiserem 3 vezes mais rápido, sem remédio, sem dieta e sem academia, obrigatoriamente. Então, já aproveite para dar o seu curtir e se inscrever no nosso canal, para você não perder dicas diárias como essas, que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. E toda semana a gente tem live de emagrecimento funcional, 100% baseada em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Por que eu dediquei meu consultório de medicina de família, especializado nisso, focado para emagrecimento funcional? Porque, assim como aconteceu lá em casa, quando um pai ou uma mãe de família tem alguma complicação por conta de problemas decorrentes do excesso de peso, do sobrepeso ou até da obesidade, tipo, a pessoa infarta porque engordou, teve trombose pulmonar porque engordou, ou teve um AVC, derrame cerebral, como o caso da minha mãe, porque engordou. Isso arrebenta com a família. Então, é no consultório aqui que eu consigo não deixar as pessoas chegarem com a gente na unidade de emergência, na UTI, com um infarto, um AVC, trombose, complicações de câncer, de demência, tá? Então, vocês vão ver que excesso de peso, sobrepeso, ou seja, obesidade, é difícil de resolver. Por quê? Porque cientificamente, o sobrepeso e a obesidade é caracterizado como um problema de saúde multifatorial, ou seja, de múltiplos fatores e complexos. Então, as várias técnicas e ferramentas que eu apresento aqui nas redes sociais é para nós irmos ajustando esses múltiplos fatores. Os 4 principais fatores que a gente precisa ajustar são desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo, para que a gente consiga destravar o nosso metabolismo, cientificamente falando, tá? Do modo de engorda, passando para o modo de emagrecimento, inclusive emagrecimento automático, 100% baseado em evidências científicas, tá? O corpo humano não é geneticamente programado para acumular excesso de gordura. Animais que têm excesso de gordura, mamíferos como nós, eles não encurtam o tempo de vida, nem têm doenças porque engordaram. O ser humano tem. Então a gente não é geneticamente programado para engordar. Ou seja, destravando o nosso metabolismo e colocando ele no modo de emagrecimento, inclusive automático, é só deixar acontecer que o emagrecimento vem naturalmente, inclusive 3 vezes mais rápido, tá? Bora falar de chá verde então. Nós vamos conversar de alguns estudos científicos, tem novidade bacana, mostrando para nós como utilizar o chá verde. Então a gente vai ver, será mesmo que o chá verde ajuda a gente a emagrecer, a perder gordura? Ajuda, eu vou te provar, baseado em evidências científicas. O chá verde, ele é para todo mundo? Não é. Ele é contraindicado para pessoas que tenham alguns problemas de saúde específicos, nós vamos ver, e para pessoas que tomam algumas medicações específicas. Uma outra coisa, chá verde pode ser usado pela pessoa que engordou, a mamãe, que está grávida ou que está amamentando. Lembra, sou médico de família, a gente atende gestante. E nós vamos ver, será que pode ou não pode? Eu vou te mostrar que tem algumas coisas interessantes, tá? E por fim, como é que a gente usa? Porque o chá verde tem 3 princípios ativos diferentes. E qual a quantidade máxima segura que a gente pode usar? Em quais intervalos? Quantas vezes no dia? Até que hora do dia? Isso tudo a gente vai ver agora. Dá uma olhada nesse estudo científico publicado no periódico Frontiers in Nutrition em 2022, ou Fronteiras em Nutrição, que traz para nós que o chá de Camellia sinensis, que é o nome científico do chá verde, possui várias substâncias bioativas. O primeiro princípio ativo que a gente vai conversar é a L-teanina, que é uma das substâncias mais importantes do chá verde, tendo efeitos o quê? Anti-obesidade. Então, segundo esse estudo científico publicado no periódico Frontiers in Nutrition em 2022, o primeiro princípio ativo do chá verde que a gente vai conversar é a L-teanina, e ela tem efeitos anti-obesidade. Esse é o benefício. Vamos ver por que ela traz isso. Ainda segundo esse mesmo estudo científico, os efeitos da L-teanina no metabolismo foram apoiados por estudos não só em animais, mas também em humanos, onde a L-teanina desempenhou um papel eficaz
na obesidade, ou seja, combatendo a obesidade induzida pela dieta. E além disso, esses resultados desse estudo científico sugerem que a L-teanina pode regular o metabolismo de lipídios, ou seja, de gordura, especialmente porque tem um efeito positivo na saúde contra o excesso de peso, ou seja, contra o sobrepeso e até contra a obesidade. Então, olha só, esse é o primeiro princípio ativo que nós estamos conversando que tem no chá verde, L-teanina. A L-teanina, ela tem um papel importante regulando o metabolismo de gordura do nosso corpo, fazendo inclusive com que a gente acumule menos gordura no corpo. Esse é o primeiro princípio ativo, L-teanina, que tem no chá verde. Agora dá uma olhada. Ainda segundo esse estudo científico publicado no periódico Frontiers in Nutrition, em 2022, a L-teanina tem um outro papel, um papel de proteção intestinal, tanto que pode ser associada principalmente à regulação da microbiota intestinal, levando à redução de danos intestinais mediados por enterotoxinas. O que isso quer dizer? Um segundo benefício da L-teanina é a regulação da microbiota intestinal, ou seja, das nossas bactérias boas do intestino. A gente vai ver o que essas bactérias boas fazem, mas o primeiro ponto, as bactérias boas do intestino, elas trabalham junto com o sistema detox do intestino, de maneira que a gente não absorva as toxinas do intestino, as enterotoxinas, que estão aqui no intestino, e elas passem para dentro do sangue. É o primeiro passo, porque se essas enterotoxinas, se as toxinas que estão dentro do intestino passarem do intestino para o sangue, elas começam a intoxicar o sangue e gerar inflamação. E eu vou te provar que inflamação engorda. Então vamos lá. Então a L-teanina ajuda a regular a microbiota intestinal e reduzindo inclusive os danos causados pelas enterotoxinas, pelas toxinas intestinais. Lembra que o primeiro passo que a gente falou, que a gente tem que ajustar para conseguir emagrecer, inclusive emagrecer mais rápido, é desintoxicar? Justamente desintoxicar dessas toxinas intestinais. E a L-teanina ajuda a gente nisso, tá? Aí, olha só. Segundo esse outro estudo científico publicado no periódico Nature Reviews in Endocrinology, um estudo científico clássico, ele trouxe para nós que a microbiota intestinal, sabe o que ela faz? Produz essas substâncias aqui, ó, os ácidos graxos de cadeia curta, ou AGCCs. E eles têm um papel de regulação metabólica, conseguindo prevenir e até neutralizar o excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e até mesmo a obesidade. Olha só. Então, quem faz isso é a nossa microbiota intestinal, produzindo os reguladores metabólicos AGCCs. Tanto que, segundo esse outro estudo científico, publicado no periódico Frontiers in Endocrinology, em 2024, as bactérias benéficas, boas do nosso intestino, produzem o quê? Os AGCCs. E esses AGCCs, além de regulação metabólica, olha o que eles fazem para ajudar a gente a emagrecer. Eles elevam os níveis de um hormônio chamado GLP-1, que é o Ozempic natural do nosso corpo, e de um outro hormônio que também gera saciedade, assim como o GLP-1, que é o peptídeo YY. Então são dois hormônios de saciedade que os AGCCs, esses reguladores metabólicos, eles produzem através do quê? Das bactérias boas do intestino estarem otimizadas. E isso quem que fez? A L-teanina do chá verde. A gente viu que ela ajuda nisso, tá? Além do que, esses AGCCs, eles promovem um retardamento do esvaziamento gástrico, do esvaziamento do estômago, o que aumenta ainda mais a saciedade, olha só. Então, pessoal, sobre a L-teanina, o que a gente viu? A L-teanina, que é um dos 3 princípios ativos principais do chá verde. Ela regula o metabolismo de lipídios, ou seja, de gordura, ajudando a gente a não acumular tanta gordura e até a eliminar mais fácil a gordura do nosso corpo, ajudando a emagrecer. Uma segunda coisa, a L-teanina, ela otimiza a nossa microbiota intestinal, de maneira que a gente consiga eliminar mais as toxinas do intestino, porque eliminando mais as toxinas do intestino, elas não entram para o sangue, não causam intoxicação do sangue e inflamação, tá? No que a L-teanina otimiza a microbiota intestinal,
quando a gente consome pré-bióticos, tanto alimentos quanto suplementos, o que acontece? A nossa microbiota intestinal fermenta esses pré-bióticos e produzem os reguladores metabólicos que a gente quer, os AGCCs. E esses AGCCs, o que eles fazem? Eles aumentam dois hormônios de saciedade, o GLP-1 e o PYY, que agem no cérebro, reduzindo a vontade de comer, para que a gente consiga emagrecer sem sofrer. Ó que beleza. E além disso, eles lentificam, retardam o esvaziamento do estômago. Então a gente come e o estômago fica com comida por mais tempo, então a gente fica mais saciado, o que também ajuda a emagrecer sem sofrer. Dúvidas, pessoal, até esse momento? Se tiver, deixa aqui nos comentários, eu e minha equipe vamos ler o máximo de dúvidas possível, tá bom? Dá uma olhada ainda sobre esse primeiro princípio ativo do chá verde, a L-teanina. Olha só. Ainda segundo esse estudo científico, publicado no periódico Frontiers in Nutrition em 2022, o conteúdo de L-teanina ele é variável dependendo das categorias do chá, mas a L-teanina contida no chá verde tem por volta de 6,56 miligramas de L-teanina por grama de chá verde. Você pode estar se perguntando, Sebastião, isso é muito? Isso é pouco? Que tanto de chá verde eu tenho que tomar? Qual a quantidade máxima de L-teanina? Eu vou te contar. Espera aí que você vai ver isso. Mas tem um detalhe. A L-teanina é possível de ser utilizada como um suplemento concentrado, principalmente para os casos, sabe de quê? Ansiedade. Então você, minha amiga, você, meu amigo, que é ansioso e tá querendo emagrecer e a ansiedade te atrapalha, no nosso canal do YouTube, busque pelo vídeo Como Emagrecer Mesmo Tendo Ansiedade. Lá a gente fala de 3 suplementos que ajudam a emagrecer mesmo tendo ansiedade. A L-teanina, você vai aprender para quem é indicado, quem não pode usar, qual que é a dose, como que usa. Além disso, outros suplementos, 5-HTP e glutamina, para te ajudar a emagrecer mesmo tendo ansiedade, tá? Vamos lá então. Vamos passar para o segundo princípio ativo do chá verde. Antes de te falar do segundo princípio ativo e como que a gente vai usar, qual a quantidade de chá verde, quantas vezes por dia, até que hora do dia, quem não pode usar, eu preciso te mostrar uma coisa. Olha só. A gente tem um problema nas redes sociais que tem um monte de gente falando um monte de coisa e não prova o que está falando, não mostra embasamento, tá? Isso é um problema. Estou falando agora não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional aqui no consultório. Não estou falando só como médico de urgência e emergência, que atende em unidade de emergência, em UTI, mas estou falando como médico perito judicial da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Dá uma olhada que tudo que eu falar, eu sou obrigado a te provar baseado em evidências científicas e não só na minha opinião de especialista. Por quê? E a gente já vai falar do segundo princípio ativo do chá verde, por conta disso aqui, ó. Tanto na área técnica quanto judicial, a gente utiliza a pirâmide de evidências científicas. E quanto mais alto o nível dos estudos científicos, mais confiança tem e mais validade tem. Agora, dá uma olhada, opinião de especialista é o que tem de menos válido e menos confiável desde 1995. Porque a opinião de um especialista, se não for embasada por outros estudos científicos acima da própria opinião do especialista, só serve quando não tem estudo científico. E a gente tem estudos científicos para praticamente tudo na área da saúde hoje em dia, exceto pandemias doidas que aparecem, né? Então a gente sempre vai fazer o seguinte, nós vamos vir do topo da pirâmide para baixo. Nós vamos sempre que possível pegar RS, revisões sistemáticas, com meta-análise, e vindo para os outros tipos de estudos científicos, tá? E aí, a gente sempre que possível vai pegar as revisões sistemáticas com meta-análise e utilizá-las como uma lupa para turbinar a qualidade da análise dos nossos estudos científicos. Por que eu estou te chamando a atenção sobre isso? Porque se eu te apresento aqui os melhores estudos científicos e traduzo para você formas práticas para que você coloque aplicado no dia a dia, tanto seu quanto da sua família, as melhores evidências científicas são as que vai te ajudar a emagrecer mais quilos mais rápido. Conseguiu entender? Então não basta mostrar qualquer estudo científico não, tá certo? Deixa eu te contar um negócio. Tudo que a gente está conversando aqui não é uma aula para graduação, pós-graduação, embora a gente dê aula para a faculdade de medicina, para especializações de medicina.
Não, não, não. Isso aqui é um bate-papo entre amigos com um amigo médico especialista que está preocupado em ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Segunda coisa, tudo que eu falar, eu sou obrigado a te provar baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Tudo. E terceira coisa, os nossos conteúdos, pessoal, não substituem consulta e acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança, certo? Literalmente é um bate-papo, são orientações e tudo que não precisar de receita, eu te falo como é que usa, quem não pode usar, quando que usa, como que vai ser o uso, como que desescalona o uso, mas o que precisar de receita, pessoal, por lei, por determinação do Conselho Federal de Medicina, é antiético eu te passar como que usa medicamento que precisa de receita, ou seja, que é de tarja vermelha para cima. Por isso eu até te falo sobre esses medicamentos, mas não te passo dose. Agora, o que for suplemento, alimento, medicamento sem receita, eu te passo tudo, fica tranquilo, tá? Continuando então, seguinte, segundo princípio ativo do chá verde, para ajudar a gente a emagrecer mais rápido e não engordar de novo. É esse aqui, ó. Segundo esse estudo científico, publicado no Journal of Nutrition and Biochemistry, ou Jornal de Bioquímica Nutricional, é uma revisão sistemática com meta-análise clássica, tá? E é o mais alto nível de evidências científicas. Lembra que eu te mostrei a pirâmide de evidências científicas? Então, traz para nós esse estudo científico que um segundo princípio ativo que o chá verde tem é a epigalocatequina, sendo constituinte abundante aonde? Nas folhas do chá verde. Agora, olha que interessante. O EGCG, que é a epigalocatequina, é a abreviação, ele tem efeito que? Termogênico, com potencial para aumentar o nosso gasto energético, olha que interessante, e promover a oxidação de gordura. Oxidação de gordura significa queima de gordura, o que pode levar sim à perda de peso. Além disso, o EGCG, epigalocatequina, o segundo princípio ativo do chá verde que a gente está vendo, ele trabalha através de mecanismos de supressão ou inibição da absorção da gordura daquilo que a gente come. Olha que interessante. E além disso, o EGCG, epigalocatequina, tem outros benefícios para a saúde, como, por exemplo, propriedades quimiopreventivas do câncer, ou seja, reduzindo a chance da gente ter vários tipos de câncer, propriedades antidiabéticas, evitando de a gente ter pré-diabetes e diabetes, e inclusive se já tem, facilitando o controle do diabetes. Além disso, propriedades antiangiogênicas, ou seja, pessoas que já têm câncer, por exemplo, propriedade antiangiogênica, ela reduz a formação de vasos sanguíneos para o câncer, o que faz o câncer, inclusive, ser eliminado mais rápido, tá? Tem até medicamentos específicos que são antiangiogênicos. Além disso, a epigalocatequina do chá verde, o segundo princípio ativo do chá verde que nós estamos vendo hoje, ele tem atividade hipocolesterolêmica, ou seja, de reduzir o colesterol. E, por fim, a epigalocatequina tem propriedades anti-envelhecimento. Olha só, segundo essa revisão sistemática com meta-análise clássica, que é o mais alto nível de evidências científicas. Certinho? Então, é o seguinte. Nós já vimos a L-teanina, nós estamos vendo a epigalocatequina. Agora, a epigalocatequina, nós vimos que ela consegue ter efeito termogênico, aumentando o nosso metabolismo, e ela aumenta a nossa oxidação de gordura. Oxidação é queima de gordura. Mas dá uma olhada num ponto interessante. Segundo esse mesmo estudo científico, foi relatado que o consumo do EGCG, da epigalocatequina, foi capaz de alterar o balanço energético, aumentando o nosso EE, que é Energy Expenditure, ou seja, o nosso gasto energético. Só que aumentou o nosso gasto energético até em repouso. Olha só que interessante. E, além disso, esse estudo científico trouxe que, a partir das evidências disponíveis nessa revisão sistemática e meta-análise, é claramente evidente que o EGCG, epigalocatequina, tem a propensão de aumentar a taxa metabólica mesmo em doses baixas, ou seja, de aproximadamente 300 mg por dia. Você pode estar pensando, Sebastião, que tanto de epigalocatequina que tem numa xícara de chá verde? Como que é a receita padrão do chá verde? Como é que eu faço para alcançar 300 mg de epigalocatequina? Calma que eu vou te explicar isso agora. Licença que eu vou hidratar, que eu tô meio resfriado. Peraí.
A gente já conversou. Quem quer emagrecer tem que tomar água no guti-guti, no vira. Gente educada que quer emagrecer não toma água de golinho não, toma virando, tá? A gente já conversou que desidratação causa desregulação metabólica, fazendo o metabolismo ficar lento. No que ele fica mais lento, o excesso de calorias, 200, 300 calorias por dia que você acumula, quando dá 7.700 calorias acumuladas, isso equivale a 1 kg de gordura. 1 kg de gordura é um volume muito grande. 1 kg de músculo é desse tamanhozinho. 1 kg de gordura é um tantão de gordura. Então, se você desidrata, você passa a engordar. É só você acumular 100, 200, 300 calorias por dia, porque você está desidratado. Seu metabolismo desregula, quando desregula ele desacelera, no que desacelera, a energia que você não está gastando ela é acumulada na forma de gordura, e quando dá 7.700 calorias, você está acumulando 200 aí por dia, você engorda 1 kg de gordura, que é um tantão assim, ó, de gordura, tá? Então, hidratação, vou até tomar mais água. Bora lá. Dá uma olhada numa coisa. Ainda segundo aquele estudo científico que nós estávamos falando, revisão sistemática com meta-análise, a epigalocatequina demonstrou efeitos promotores da saúde como atividade anti-inflamatória. Isso aqui é muito importante. Então é um outro mecanismo pelo qual esse segundo princípio ativo do chá verde, a epigalocatequina, vai ajudar a gente a inflamar. Porque olha só, segundo esse estudo científico publicado no periódico BMC Medicine em 2023, a inflamação ela está fortemente associada com excesso de peso, ou seja, com sobrepeso e até com a obesidade. Então, pessoal, sobre a epigalocatequina, a gente já viu que é o segundo princípio ativo do chá verde. Ela tem efeito termogênico, ajuda a aumentar o nosso metabolismo, inclusive o nosso metabolismo em repouso. Além disso, a epigalocatequina, o segundo princípio ativo do chá verde, que a gente está vendo aqui, aumenta a oxidação de gordura, ou seja, a queima de gordura. E a gente está vendo agora que a epigalocatequina ela tem efeito anti-inflamatório. Isso é muito importante, porque cientificamente já foi descoberto que a inflamação ela causa excesso de peso por acúmulo de gordura. Inflamação engorda. E não é uma inflamação intensa, não. Por isso que demorou tanto tempo para descobrir. É uma inflamação crônica de baixo grau. Olha isso aqui. Inflamação sistêmica, ou seja, no corpo inteiro, crônica de baixo grau, está fortemente associado à obesidade. Isso demorou para ser descoberto, porque é uma inflamação de baixo grau, muito fraquinha. Imagina que a inflamação ela é uma reforma, tá? Inflamação ela faz parte do sistema de defesa do corpo. Quando a gente tem algum tipo de problema, algum tipo de trauma, de lesão, a inflamação, o que ela faz? Ela manda células de defesa, células de reparo para o local que está inflamado. Beleza. Só que imagina que a inflamação é uma reforma. Na sua casa, você quer uma reforma que faça o serviço todo de uma vez e que a equipe toda vá embora? Ou você quer fazer uma reforma e, por exemplo, todo dia você vai tomar banho, tem um encanador lá no seu banheiro arrumando o registro. Oh, já tô indo embora, só um registrinho. Ou então você vai na cozinha e tem um pedreiro trocando um azulejo. Não, peraí, é só 3 azulejozinhos aqui que ficou faltando. Ou então, por exemplo, você vai dormir, vai um eletricista. Não, peraí, deixa eu só arrumar essa tomada que ficou faltando. Então imagina que a inflamação é uma reforma, só que a reforma, se ela for de baixo grau, um servicinho aqui, outro ali, e crônica, ela incomoda. Tanto aí na sua casa vai te incomodar, quanto no nosso corpo. Inflamação crônica de baixo grau, ela desregula o nosso metabolismo. O que é o metabolismo? O funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, tá? Então, inflamação aguda, quando a gente tem um problema de saúde, ela é boa. Porque ela sinaliza para o corpo, olha, aquele local ali está precisando de células de defesa, células de reparo. Células são os tijolinhos funcionais, tá? De todos os órgãos, de todos os sistemas, de todo o nosso corpo. Agora, uma inflamação crônica de baixo grau, ela não ajuda, ela atrapalha, tá certo? Tanto que, se você por acaso já pensou, nossa, se o excesso de peso é associado com inflamação,
Então, tomar anti-inflamatório emagrece. Logicamente, na lógica, isso poderia até fazer sentido. Só que os anti-inflamatórios, eles equivalem a gente tentar matar uma barata com um tiro de pistola, tá? Faz mais estrago do que resolve o problema. No seguinte sentido, o anti-inflamatório, tanto o anti-inflamatório corticoide quanto o não corticoide, ele não é feito para ser usado muito tempo. O anti-inflamatório corticoide, se a gente usa muito tempo, ele baixa a imunidade mesmo, tá? A ponto da gente, uma gripe pode mandar a pessoa para UTI, a gente já viu isso, por usar corticoide muito tempo, cronicamente. E anti-inflamatórios não corticoide, eles arrebentam com estômago, intestino, fígado e rins. Então não vale a pena, se passou na sua cabeça, cientificamente falando, se o excesso de peso, sobrepeso, obesidade é causado por inflamação, vou tomar anti-inflamatório para emagrecer. Cientificamente a gente já viu que isso aí não funciona, tá bom? O que vale a pena é nós usarmos substâncias anti-inflamatórias naturais, porque elas podem ser usadas cronicamente, todo dia, entendeu? Como, por exemplo, a epigalocatequina de chá verde. Aí sim funciona, tá? Mas é todo mundo que pode usar o chá verde? Não, a gente já vai ver quem não pode usar. Quem tem alguns problemas de saúde, nós vamos ver. Quem toma alguns medicamentos, não pode usar. Então o chá verde não é para todo mundo, tá? Continuando. Uma coisa super interessante é que é o seguinte. Inflamação faz a gente engordar. Não é só comer mais, não é só estar exercitando pouco. É inflamação que faz a gente engordar. Tanto que a gente viu esse estudo científico, publicado no BMC Medicine em 2023, que a inflamação, inclusive crônica de baixo grau, está fortemente associada com excesso de peso, ou seja, sobrepeso e até obesidade. Só que quando a gente engorda, olha o que acontece. O tecido adiposo, que é o tecido de gordura, quando ele está em excesso, ele passa a produzir e liberar adipocinas. Tecido adiposo produz adipocina. Tecido de gordura produz substâncias derivadas da gordura. E essas substâncias derivadas da gordura, do tecido adiposo, que são as adipocinas, elas são pró-inflamatórias. Elas contribuem para o desenvolvimento daquela inflamação crônica. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que inflamar engorda. E quando a gente engorda, a gente produz mais inflamação, o que faz engordar mais ainda. Por isso que é tão difícil emagrecer. Porque uma vez que a gente desenvolveu o excesso de peso por acúmulo de gordura, ou seja, quando a gente está gordo, eu tenho lugar de fala, eu sou ex-gordo, tive que emagrecer 14 quilos, tem uma gordurinha aqui ainda. Só que hoje eu tô no meu peso saudável, com a circunferência abdominal saudável. Tô com quase 40 anos, né? Então o que acontece? Quando a gente inflama, a gente engorda. E quando a gente engorda, a gente inflama mais ainda, o que faz engordar mais ainda. E isso cria um ciclo vicioso. Ou seja, quando a gente tem excesso de gordura, o excesso de gordura ele se retroalimenta, ele se automantém. Por isso que é tão difícil. O seu metabolismo fica travado no modo de engorda, porque o excesso de peso começa a produzir inflamação, e inflamação engorda, e produz mais inflamação, o que faz engordar mais, entendeu? Só que um detalhe, o primeiro passo para conseguir emagrecer mais rápido, inclusive, não é desinflamar, é desintoxicar, porque a gente tem estudos científicos mostrando que substâncias tóxicas causam inflamação. As principais substâncias tóxicas que a gente tem que cuidar são dos alimentos ultraprocessados, que contêm corantes, conservantes, realçadores de sabor. Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos industrializados que a gente tem que desembalar ao invés de descascar. Eles são feitos a partir de substâncias de alimentos, mas eles não são alimentos de verdade. O corpo entende aquilo como tóxico. E os alimentos ultraprocessados, por ter esses tóxicos, eles causam inflamação. Então, se você ficar tentando desinflamar sem desintoxicar antes, você vai enxugar gelo. Não vai funcionar. A gente já tem evidência científica sobre isso, tá? Tanto que, se você quiser aprender a desintoxicar o seu intestino, vai no nosso canal do YouTube e busque lá pelo vídeo como otimizar seu intestino para emagrecer mais rápido. Eu te mostro a questão dessas toxinas, toxinas intestinais, toxinas dos alimentos ultraprocessados e como fazer detox intestinal lá, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a gente já entendeu por que é tão difícil emagrecer. Porque
O excesso de peso por acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade, ele se automantém, ele se retroalimenta através da inflamação. Inflamação engorda e engordar produz mais inflamação, faz engordar mais ainda. E esse fenômeno trava o nosso metabolismo no modo de engorda. Quando a gente desintoxica, desinflama, regula e acelera o metabolismo, a gente destrava o nosso metabolismo do modo de engorda e coloca ele no modo de emagrecimento, inclusive no modo de emagrecimento automático. Quer ver um negócio que se preocupar com desintoxicar, desinflamar é importante? Esse outro estudo científico, publicado também no periódico Frontiers em 2022, trouxe que, por exemplo, substâncias como a vitamina D são eficientes em diminuir o peso corporal, por meio do controle da inflamação causada pelo excesso de peso, ou seja, pelo sobrepeso e pela obesidade. Olha só. Então, por exemplo, uma outra substância com poder anti-inflamatório, a vitamina D, inibe as citocinas pró-inflamatórias. Então, a vitamina D também tem efeito anti-inflamatório, assim como a epigalocatequina do chá verde, que a gente está vendo. São várias as substâncias que a gente usa em conjunto para que, quando elas forem usadas de maneira associada, o efeito delas seja multiplicado. Não é só somado, é multiplicado, tá? Mas para você ver, o importante é que esse estudo sobre a vitamina D mostrou reduzir as substâncias inflamatórias, ajuda a perder peso. E é isso que a epigalocatequina do chá verde vai ajudar a fazer também. O controle da inflamação ajuda a diminuir o peso. Nesse caso, a gente está falando da vitamina D, mas a gente viu que a epigalocatequina também inibe citocinas, ou seja, substâncias inflamatórias, tá certo? Terceiro princípio ativo do chá verde, que é a cafeína. Segundo essa publicação do National Center for Complementary and Integrative Health, de 2020, que é o Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar do Governo dos Estados Unidos, publicação de 2020. Reconhecidamente, o chá verde contém, sim, cafeína. Agora, olha só, segundo esse outro estudo científico publicado no British Medical Journal em 2023, a cafeína tem o que de efeito? Efeito termogênico, e foi implicada na redução de peso corporal, redução do índice de massa corporal, do IMC, e redução da massa gorda. Olha só, tá? Então, o terceiro princípio ativo do chá verde é a cafeína. Aí, se você quer saber se você está com excesso de peso ou não, porque uma coisa é ter uma gordurinha. Uma gordurinha é tranquilo, eu tenho também. Todo mundo que não está hormonizado, que não está usando hormônio, inclusive do jeito errado, eu particularmente não uso nenhum medicamento, não uso hormônio, porque tem indicação específica para isso e eu não tenho indicação, e eu não posso ser hipócrita, né? Mas todo mundo que não usa hormônio tem algum acúmulo de gordura. Mas para você saber se esse acúmulo de gordura, uma gordurinha que você tem, é perigosa, se é excesso de peso que você tem por acúmulo de gordura, um dos parâmetros é aquele IMC, Índice de Massa Corporal. É super simples, olha só. Pega o seu peso em quilos e divide pela sua altura em metros e divide pela sua altura em metros de novo. Se der acima de 24,9, é excesso de peso por acúmulo de gordura, via de regra, tá? Quer ver uma coisa? Eu pesava 89 quilos. 89 quilos dividido pela minha altura, 1,78 metro, dividido de novo pela minha altura, 1,78 metro. Isso dá, desculpa, um IMC de 28,1, arredondando. Acima de 24,9 já é excesso de peso, sobrepeso. Acima de 29,9 já é obesidade. Eu não era só gordo, eu não tinha só excesso de peso, eu era pré-obeso. Meu IMC era 28,1. Então o IMC é o primeiro parâmetro. Pega a sua altura, pega o seu peso, divide pela sua altura de novo. Se der acima de 24,9, preocupa. Junta um segundo parâmetro clínico, que é a circunferência abdominal. Pega uma fita métrica, logo acima do seu umbigo. Passa a fita métrica e se a sua circunferência de cintura abdominal tiver acima de
80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens, já é considerado um sobrepeso por gordura abdominal. Junta o IMC, acima de 24,9, com uma circunferência abdominal, acima de 80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens, você está, minha amiga, meu amigo, com excesso de peso por acúmulo de gordura. Inclusive a gordura mais perigosa, que é a gordura que não está abaixo da pele, mas é a gordura que está abaixo do músculo da barriga, que é a gordura visceral, que fica entre as vísceras, entre os órgãos, tá? E a cafeína, o terceiro princípio ativo do chá verde, olha só, ajudou a reduzir justamente o quê? O IMC. Olha que interessante. Além disso, segundo esse estudo científico do British Medical Journal de 2023, em termos de mecanismo, a cafeína ela pode reduzir o IMC e a massa gorda através do efeito de aumento da termogênese e também, olha só, da oxidação de gordura. Lembra que oxidação é queima de gordura? Só que olha que interessante, há ainda um mecanismo alternativo, onde maiores concentrações de cafeína reduzem a adiposidade, ou seja, a gordura, por meio de saciedade aumentada. O que é isso? A cafeína aumenta a saciedade a nível cerebral, fazendo com que a gente ainda tenha uma ingestão energética suprimida. O que é isso? Tenha vontade de comer coisa menos calórica, tenha vontade de comer menos bobeira. A cafeína faz isso. E ela está presente aonde? No chá verde. Olha que interessante, tá? Segundo esse outro estudo científico, publicado no Journal of Human Kinetics, em 2022, olha que interessante. Uma dosagem de cafeína, CAF, de apenas 100 miligramas, demonstrou aumentar o metabolismo, aumentar o gasto energético em repouso em até 4%. Dá uma olhada. Só 100 miligramas de cafeína. Para você ter uma ideia, a gente consegue usar quantidades muito maiores de cafeína de maneira segura, tá? Mas 100 miligramas de cafeína aumenta em até 4% o nosso metabolismo, ou seja, o nosso gasto energético, mesmo em repouso, segundo esse estudo científico. Olha só. E quanto de cafeína que tem no chá verde? Segundo essa publicação do US Department of Agriculture, ou Departamento de Agricultura do Governo dos Estados Unidos, publicação atualizada em 2019, uma xícara que tem por volta de 245 ml, tá? Ml e gramas, nesse caso de chá, é equivalente. Tem quanto de cafeína? Uma xícara de chá verde? 29,4 miligramas de cafeína, ou seja, 30 miligramas de cafeína, tá? E a gente viu que 100 miligramas de cafeína já aumenta o nosso gasto energético em repouso em até 4%. Beleza. Mas aí você pode estar se perguntando, Sebastião, me fala que tanto de cafeína que eu posso tomar do chá verde, ou seja, quantas xícaras que pode tomar. Vou te falar, dá uma olhada. A título de comparação, utilidade pública, tá? Comparando o chá verde com o café em termos de cafeína, essa publicação, feita no portal UOL em 2020, com a nutricionista da Associação Brasileira da Indústria do Café, trouxe para nós que 150 ml de café filtrado tem por volta de 100 miligramas de cafeína. E 50 ml, ou seja, uma xícara de café expresso, tem a quantidade semelhante a essa. Então, 150 ml de café filtrado tem por volta de 100 miligramas de cafeína. E 50 ml de café expresso tem por volta de 100 miligramas de cafeína também. O café instantâneo ou solúvel, eu particularmente uso muito, principalmente quando estou viajando, tem por volta de 80 miligramas de cafeína, um pouco menos, tá? E a gente viu que uma xícara de chá verde, de green tea, tem 30 miligramas de cafeína. Então é bem menos do que o café, tá? O interessante é que esse café filtrado, a receita padrão é 1 colher de sopa ou 10 gramas de café para cada 100 ml de água, tá? E a do chá verde? Como que é a receita padrão? Vou te mostrar. Só dá uma olhada numa coisa. Por que eu tô te mostrando tantos mecanismos de tantos princípios ativos diferentes, tantas técnicas que a gente mostra, tantas ferramentas para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido?
Por conta disso aqui, ó. A gente já viu que é difícil emagrecer, porque inflamação engorda e a nossa vida hoje ela é muito inflamatória, muito intoxicante, intoxicação inflama, e a gente tem uma vida com várias substâncias inflamatórias. Inflamação engorda, e quando a gente engorda, produz mais inflamação que engorda mais ainda. Mas é só um ou dois fatores que fazem a gente engordar? Não. Dá uma olhada nisso aqui. Segundo esse outro estudo científico, publicado no periódico também, Frontiers, em 2021, o excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e até a obesidade, é reconhecido como uma doença multifatorial e complexa, tá? Que leva a um aumento daquele IMC. O interessante é que o IMC, quando ele aumenta, ele é um fator de risco para causar diabetes, doenças cardiovasculares, como, por exemplo, pressão alta, problema de colesterol, infarto, AVC, que é o derrame cerebral, entre aspas, trombose, além de causar uma redução drástica na qualidade de vida e na expectativa, ou seja, na quantidade de vida. Mas o que você precisa gravar, minha amiga, meu amigo, que está querendo emagrecer, é que o excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e a obesidade, é um problema multifatorial e complexo, ou seja, não é só comer menos, não é só exercitar mais. Se fosse assim, você já teria conseguido emagrecer. Todo mundo que está na academia seria magrinho, entendeu? Segundo essa outra publicação da Organização Mundial da Saúde, World Health Organization, de 2022, olha que interessante. Ela reconhece que também o excesso de peso, ou seja, sobrepeso e obesidade, é uma doença multifatorial e complexa, e que o sobrepeso e a obesidade estão em quarto lugar como fator de risco para a morte. Está sim o sobrepeso e a obesidade associada a doenças como, por exemplo, cardiovasculares, nós falamos, pressão alta, problema de colesterol, infarto, derrame cerebral, AVC, trombose pulmonar, diabetes e câncer, a ponto que a obesidade pode ultrapassar o tabagismo, o fumo, como principal risco de câncer, segundo essa publicação da Organização Mundial da Saúde em 2022. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? O excesso de peso, o sobrepeso, a obesidade, ele é um problema de saúde multifatorial e complexo. Por isso que eu te mostro tantas técnicas e ferramentas para ajustar esses múltiplos fatores que vão destravar o seu metabolismo do modo de engorda para o modo de emagrecimento, inclusive emagrecimento automático. Mas os 4 principais fatores você tem que ter na sua cabeça. Quais são que precisam ajustar? Desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o seu metabolismo. E por que eu sou preocupado em te ajudar a emagrecer, inclusive a emagrecer mais rápido? Porque o excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e a obesidade, segundo essa publicação da Organização Mundial da Saúde, é a 4ª principal causa de morte e sequela de maneira direta. Olha só. Em 4º lugar, como fator de risco para a morte. E essa publicação, ela fala de morte, death, and disability. E sequela, desabilidades, tá? Só que dá uma olhada nisso aqui. Se nós pegarmos a publicação da Organização Mundial da Saúde, em 2024, com as top 10 causas de morte, número 1, Ischemic Heart Disease, doença isquêmica do coração, infarto. Esses dados são de 2020 para cá, tá? Por isso que Covid entrou. Além disso, stroke, que é o quê? AVC. Beleza. Além disso, câncer, como por exemplo de pulmão. Além disso, demência, como por exemplo Alzheimer. Além disso, diabetes. Além disso, problema nos rins. Essas aqui são as top 10 causas de morte dos dados de 2020 para cá, segundo a Organização Mundial da Saúde, publicado em 2024. O sobrepeso e a obesidade, eles são a 4ª principal causa de morte e sequela, mas nem tá aqui. O que acontece? O problema é que o sobrepeso e a obesidade, eles causam infarto? Sim. Excesso de peso, sobrepeso e obesidade causa infarto. Causa AVC? Causa. Causa câncer? Causa demência? Causa diabetes? Causa problemas renais? Causa. Ou seja, o excesso de peso e que é o sobrepeso e a obesidade, estão em 4º lugar como fator de risco para a morte de maneira direta, mas de maneira indireta por causar as principais causas de morte e sequela,
que acontece? O excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e a obesidade, é o principal problema de saúde, que faz a pessoa morrer ou ter sequela. Porque indiretamente é o que causa 6 das top 10 causas de morte. Tudo causado pelo excesso de peso. Conseguiu entender? E você viu comigo aqui, baseado em evidências científicas, que o excesso de peso, sobrepeso, obesidade, é um problema multifatorial e complexo. Por isso que a gente precisa de técnicas e ferramentas diferentes associadas para ajustar os vários fatores necessários para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Beleza. E a gente viu então que o chá verde é uma dessas ferramentas, que ele tem 3 princípios ativos principais, que são L-teanina, epigalocatequina e cafeína. A gente viu que a L-teanina, ela faz o quê? Ela regula o metabolismo de lipídios, ou seja, ela regula o metabolismo de gordura, ajudando a gente a acumular menos gordura e auxiliando a gente a eliminar a gordura, ou seja, emagrecer. A gente viu que a epigalocatequina, o que ela faz? E eu já vou te falar como usar o chá verde agora, mas pega a visão. A epigalocatequina, ela tem efeito termogênico. A gente viu que aumenta o metabolismo, mesmo o metabolismo em repouso. A gente viu que a epigalocatequina aumenta a oxidação, ou seja, a queima de gordura. Além disso, a epigalocatequina também, ela consegue inibir ou reduzir até a absorção de gordura daquilo que a gente come, tá? A gente viu isso tudo baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Ok. O terceiro princípio ativo do chá verde que a gente viu foi a cafeína, que também tem efeito termogênico, também aumenta o nosso gasto de energia mesmo em repouso, assim como a epigalocatequina faz. Cafeína também aumenta a oxidação de gordura e a cafeína, além disso, ela aumenta a saciedade, agindo nos centros de saciedade do cérebro. Quem que ajuda nisso também de maneira indireta? A L-teanina, por otimizar a nossa microbiota intestinal, que quando a nossa microbiota, as bactérias boas do intestino, elas fermentam os pré-bióticos dos suplementos e dos alimentos, elas produzem reguladores metabólicos, os AGCCs, que vão estimular 2 hormônios de saciedade que a gente produz no intestino, que são o GLP-1, o nosso Ozempic natural, e o PYY, que junto com a cafeína vão agir no cérebro, reduzindo o nosso apetite, a vontade de comer. E além disso, esses hormônios reduzem o esvaziamento do estômago, lentificam o esvaziamento do estômago, fazendo com que a gente tenha saciedade por mais tempo. Ou seja, a gente consegue emagrecer sem sofrer. Agora vamos lá. Como é que usa o chá verde? Para que eu te falo tanto mecanismo? Isso é uma técnica de emagrecimento chamada Intensive Behavior Therapy, ou terapia comportamental intensiva, aonde eu te mostro os mecanismos das coisas para te dar motivação. Ou seja, para te dar motivo para a sua ação. Motivos científicos para a sua ação de aplicar os conhecimentos práticos que eu vou te passar, por exemplo, chá verde, no seu dia a dia. Porque sem essa motivação, sem você ter no seu consciente e no seu subconsciente esses mecanismos, com o tempo você esquece e você deixa de aplicar. Aí, se você emagreceu, você engorda de novo. E se você nem emagreceu, você não vai conseguir emagrecer, porque parou de aplicar as técnicas e ferramentas no tempo necessário que precisava, tá? Então é o seguinte, bora lá. Para quem que é indicado o chá verde? O chá verde é indicado para todo mundo que está com excesso de peso, ou seja, sobrepeso, obesidade, ou seja, que tem o IMC acima de 24,9 e a circunferência abdominal acima de 80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens. Para todo mundo, nessas condições, o chá verde é indicado. Mas, para quem que o chá verde é contraindicado? Segundo essa publicação do National Center for Complementary and Integrative Health de 2020, pessoas que têm problemas de fígado e tomaram produtos de chá verde, principalmente na forma de pílula, tiveram o quê? Complicações hepáticas, a ponto de que essa publicação trouxe o seguinte: pessoas com doença hepática devem consultar um profissional de saúde antes de tomar produtos com extrato de chá verde. Por quê? Porque problemas de fígado foram relatados em várias pessoas que tomaram produtos de chá verde, principalmente chá verde em pílulas, em cápsulas, a ponto que pessoas com doença hepática devem interromper o uso e consultar profissional de saúde se desenvolverem sintomas de problemas de fígado. Por exemplo, dor abdominal,
urina escura, icterícia, ou seja, a pessoa ficar com a pele amarela, com os olhos amarelos. Então, pessoas que têm problema de fígado, doença hepática, não devem usar o chá verde. Que tipo de doença hepática? Não é especificado, mas pessoas que tenham, por exemplo, esteatose hepática, gordura hepática, ou pessoas que tenham, por exemplo, cirrose hepática, algum grau de insuficiência hepática. E aí, como é que a gente sabe disso? Pessoas, então, que tenham doença hepática, segundo esse estudo científico, têm contraindicação de utilizar o chá verde, principalmente na forma de pílulas, de cápsulas, sem se consultar com um profissional de saúde. Como é que a gente vê que a pessoa está com problema de fígado? Pedindo alguns exames, por exemplo, exames de sangue, como por exemplo, TGO, TGP, AST, ALT, bilirrubina total e frações, que são a bilirrubina direta e indireta, pedindo fosfatase alcalina, gama GT, por exemplo, albumina, tá? Pedindo, por exemplo, ultrassom de fígado, às vezes ressonância magnética de abdômen, tá? Então, pessoal, já fica gravado. Se você tem algum problema de fígado ou exames alterados, exames de fígado alterados, tipo esse que eu citei, chá verde é contraindicado para você até você se consultar com o seu profissional, a sua profissional de saúde de confiança. Nesse caso em específico, colega médico, colega nutricionista, tá bom? Vamos ver mais. Segundo ainda essa publicação científica que a gente estava vendo, o chá verde em altas doses ele reduz os níveis sanguíneos e a eficácia de medicamentos, como por exemplo o Nadolol, que é um beta-bloqueador, que é usado para tratamento de pressão alta e de problemas cardíacos, como por exemplo arritmias, tá? E também pode interagir com outros medicamentos. Então vamos lá. Para saber mais sobre esses outros medicamentos, eu peguei as informações técnicas dessa base de informações que é da MSD Manual Professional Version de 2023. Para você ter uma ideia, os estudos científicos que eu uso via de regra não têm conflito de interesse. Eles não são estudos científicos patrocinados, nem pela indústria de medicamentos, nem pela indústria de suplementos, nem pela indústria de alimentos, via de regra. Se algum estudo científico tiver algum conflito de interesse, eu falo nos vídeos, tá? Eu também não sou patrocinado, por opção minha, por nenhuma indústria de medicamento, de alimentos, de suplemento. Senão eu perco a minha imparcialidade, tá? Então é uma opção minha aqui nas redes sociais. Mas eu peguei uma base de dados de um laboratório. Por quê? Porque eles estudam muito medicamento. É uma boa base de evidências científicas, tá? E ela é de um laboratório, do Merck Sharp and Dominus. Então não é uma base de evidências científicas imparcial. Não, é de um laboratório e a gente quer saber o que o chá verde interfere com medicamentos, inclusive. No tópico de eventos adversos, essa base de informações técnicas para profissionais de saúde, da MSD, trouxe que existem sim relatos de casos raros documentados de hepatotoxicidade. Por que é importante? Hepatotoxicidade é a toxicidade do fígado. Porque medicamentos interagem muito com o fígado. Então a indústria farmacêutica estuda muito o fígado, tá? Por isso que eu peguei essa base aqui. E que a revisão da farmacopeia dos Estados Unidos sobre hepatotoxicidade do chá verde, ou seja, toxicidade no fígado causado por chá verde, relatou que, olha que interessante, o estado de jejum aumenta muito a biodisponibilidade, ou seja, a disponibilidade daquele princípio ativo, da catequina, da epigalocatequina, possivelmente pela saturação da eliminação hepática. O que é isso? Em jejum, quando se toma chá verde, principalmente cápsula, há uma saturação da eliminação da epigalocatequina pelo fígado. E a epigalocatequina fica acumulada e começa a causar toxicidade hepática, toxicidade no fígado. Olha que interessante. Tanto que, como pode haver padrões de lesão hepática, produtos que têm chá verde preparado, ou seja, pílulas, suplementos de chá verde, não devem ser tomados com o estômago vazio, sem consultar um profissional de saúde, e deve-se consultar um profissional de saúde se surgirem sintomas de problemas hepáticos no fígado. Agora, o risco de lesão hepática ao beber o chá verde e não o chá verde preparado, principalmente em extrato de chá verde, na forma de pílulas, tá? Então, o risco de lesão hepática ao beber o chá verde, não o suplemento em pílulas, com o estômago vazio, não foi adequadamente estudado, ou seja, a gente não sabe se causa lesão hepática. Então, por segurança, a gente não recomenda, eu não oriento os nossos pacientes aqui
no consultório, na nossa consultoria Emagrecer Mais Rápido, que utilizem o chá verde em jejum, mesmo o chá verde. Nem estou falando do suplemento, da cápsula de chá verde, tá? Do extrato de chá verde em cápsula. Mesmo o chá verde. Por segurança, a gente orienta que não use com o estômago vazio em jejum. Por quê? Porque pode haver uma super disponibilidade daquele segundo princípio ativo do chá verde, que é epigalocatequina, e pode haver uma saturação do sistema de eliminação do fígado dessa epigalocatequina, e ela passa a acumular no fígado, causando toxicidade no fígado, tá? Como é que funciona isso? Imagina um carro. O carro, a gente coloca combustível. O motor trabalha, faz o carro andar, mas ele não produz uma substância final, que é a fumaça? Falando de maneira simplificada. Então, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é metabolizado, é trabalhado, tá? E produz subprodutos. Esses subprodutos, eles vão ser eliminados no xixi, no cocô, ou seja, na urina, nas fezes. Tudo que a gente consome gera um subproduto que, se ficar acumulado no corpo, intoxica. Vou te dar um exemplo. Pessoa que tem alguma pedra no rim, que essa pedra no rim, por exemplo, ela entope o ureter, que é o canal de ligação do rim para a bexiga, e não deixa a urina vir do rim para a bexiga. A urina, ela acumula no rim e ela passa a intoxicar o sangue. E a pessoa tem uma vida saudável, normal, boa. Consegue entender? Pessoa que, por exemplo, ela tem uma obstrução no intestino. Por exemplo, uma obstrução, por exemplo, fez uma cirurgia no intestino e criou uma fibrose, faz uma brida, torce o intestino, não evacua. Essa pessoa, ela começa a acumular toxinas do cocô, que vão passar do intestino para o sangue, intoxicam, tá? Então, faz um quadro de abdômen agudo, por exemplo. E no caso de acumular xixi no rim, faz um quadro de hidronefrose. Mas, o que eu estou querendo te dizer? Tudo que uma pessoa super saudável consome, põe para dentro do corpo, isso vai ser metabolizado, comida saudável, bebida saudável, tudo certo. Vai ser metabolizado e vai produzir subprodutos que tem que ser eliminados do corpo. A epigalocatequina, ela é boa. O que não pode acontecer? Acumular no corpo. Como é que a gente evita isso? Não tomando chá verde em jejum. Pegou a visão? Fez sentido? Ficou dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Agora, a gente já viu o seguinte. Pessoas que têm problema de fígado, pode usar chá verde? Principalmente chá verde em cápsula? Não, não, não. Inclusive, eu não oriento para os nossos pacientes no consultório que utilizem o chá verde nem chá, sem a gente consultar e fazer os exames de fígado e o acompanhamento desses exames de fígado durante o uso do chá verde, tá? Se tiver acompanhado, até pode usar o chá verde, porque de tempos em tempos, por exemplo, a cada 90 dias, a gente pede os exames de fígado. Pediu uma vez, pediu 2 vezes, não mudou nada, a gente pede os exames de fígado a cada 6 meses. Se pediu os exames de fígado de 3 em 3 meses, não deu nada, passa para 6 em 6 meses, não deu nada, passa a fazer os exames de ano em ano. E a pessoa está usando o chá verde para emagrecer mais rápido, porque ele é muito bom para regular o nosso metabolismo. Mas, se você sabe que você tem alteração em exame de fígado, ou se você sabe que você tem problema de fígado, não use o chá verde sem consultar o seu profissional de saúde de confiança, tá? Agora, a gente viu que o chá verde também ele pode reduzir o efeito de alguns medicamentos, tipo aquele Nadolol, que é um beta-bloqueador usado para tratamento de pressão, para pressão alta, usado para tratamento de arritmia, mas tem outros medicamentos que o chá verde interfere. Dá uma olhada. Segundo ainda essa base de informações técnicas, MSD Professional, em 2023, essa publicação, a vitamina K que tem no chá verde, ela pode antagonizar o efeito do anticoagulante varfarina, ou seja, do Marevan. Então, quem já teve infarto, AVC, trombose e, por acaso, arritmia cardíaca e usa esse anticoagulante à base de varfarina, como, por exemplo, o nome comercial Marevan, o chá verde não deve ser utilizado por conta da vitamina K que contém no chá verde, tá? Porque pode reduzir o efeito desse anticoagulante e pode aumentar o risco da pessoa ter um infarto de novo, um AVC de novo, ter uma trombose de novo, tá? Além disso, olha só o que essa base de informações técnicas profissionais da MSD trouxe para nós. Se o consumo de chá verde for interrompido abruptamente, pode acontecer o seguinte: as concentrações séricas de lítio podem aumentar e ocorrer efeitos adversos do lítio,
O que é isso? Lítio é uma medicação que a gente usa, por exemplo, nas pessoas que têm transtorno bipolar. Então, se a pessoa está usando o chá verde e para de uma vez, pode aumentar o lítio no corpo dela e pode interferir com o problema de saúde dela, com o transtorno bipolar, tá? Além disso, o chá verde pode diminuir os níveis sanguíneos daquele medicamento Nadolol, que é um beta-bloqueador, e de outros medicamentos, como os anti-hiperlipidêmicos. A garganta não tá ajudando, tô ficando até gago. O que é isso? Medicamentos que reduzem o colesterol, por exemplo, a atorvastatina, rosuvastatina. Então, o chá verde pode diminuir o efeito da atorvastatina, da rosuvastatina, fazendo com que o seu colesterol aumente, o que aumenta o risco de infarto, AVC, se você estiver usando já medicamentos para isso, tá? Não é que o chá verde vai fazer você ter infarto, AVC por piorar o colesterol. É porque ele pode reduzir o efeito desses medicamentos que diminuem o colesterol, tá? São coisas diferentes. Além disso, o chá verde pode também diminuir a absorção de ferro e ácido fólico. Ou seja, se você está suplementando ferro e ácido fólico para tratamento de anemia, não use o chá verde enquanto você estiver fazendo o tratamento da anemia, certo? Aí vamos ver o seguinte. Eu sempre preocupo com pessoas que tenham indicação para usar as coisas, as técnicas, as ferramentas. Por exemplo, o chá verde é uma super ferramenta para ajudar a gente a emagrecer mais rápido. Mas eu preocupo no segundo momento, assim, e as pessoas que têm contraindicações? A gente já viu. As pessoas que têm problema de fígado, que usam medicamentos, já vimos. Uma outra preocupação que a gente tem são duas categorias de pessoa que querem emagrecer muitas vezes e que não estão doentes, mas são pessoas especiais. Gestantes e lactantes, que estão amamentando. Então dá uma olhada se gestante e lactante pode usar chá verde. Nós já estamos terminando, já vou te mostrar como é que usa o chá verde para você e para sua família, tá? Essa publicação do National Center for Complementary Integrative Health de 2020 trouxe que o seguinte: beber chá verde pode ser seguro durante a gravidez e durante a amamentação, quando consumidos em quantidade de até 6 xícaras, a xícara tem 245 ml, tá? Padrão internacional, por dia. Só que o chá verde também pode aumentar o risco de defeitos congênitos. O que é isso? Problemas na formação do neném dentro da barriga, associados à deficiência do ácido fólico. Lembra que o chá verde ele pode reduzir a absorção do ácido fólico? E gestante, ela faz suplementação de ácido fólico para otimizar a formação do neném? Então, chá verde pode reduzir a absorção do ácido fólico e gerar problemas congênitos, problemas de formação do neném. Além disso, a cafeína ela passa para o leite materno e pode afetar o bebê amamentado. Aí o neném fica cross, não dorme, fica irritado. O que é? Cafeína que está indo do seu leite pro neném, tá? Então, eu particularmente, as nossas pacientes grávidas e que estão amamentando, eu não recomendo utilizar o chá verde, tá? Por quê? Porque justamente a gente tem que fazer um cálculo de risco-benefício. Existem outras ferramentas, além do chá verde, que as grávidas e lactantes, ou seja, as mamães que estão gestantes e que estão amamentando, podem usar para ajudar a emagrecer mais rápido. Mas o chá verde eu particularmente não oriento, tá? Existem outras ferramentas que a gente usa para isso. Agora, sobre efeito adverso. O que o chá verde pode dar de efeito adverso para a gente entrar na receita padrão, quantas vezes por dia que usa? Já estamos acabando, tá? Essa publicação técnica da MSD Professional em 2023 trouxe que os efeitos adversos são mais comumente relacionados aos efeitos da cafeína, e inclusive mulheres grávidas devem evitar o excesso de cafeína. Eu particularmente não recomendo que use chá verde. Mas, sobre segurança, olha só a dose de chá verde por dia. Segundo publicação do National Center for Complementary and Integrative Health, do governo dos Estados Unidos, né? O Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar, publicação de 2020, trouxe que, sob segurança, acredita-se que o chá verde, quando consumido como bebida, tá vendo? Como chá, não como o extrato em pílula, seja seguro quando usado em quantidades de até 8 xícaras por dia. 8 xícaras por dia é considerado seguro para a utilização do chá verde. Agora dá uma olhada numa coisa. Sobre a questão da cafeína, a gente viu que o chá verde tem 30 mg de cafeína por xícara de
245 ml, a xícara de chá padrão. Mas essa publicação científica do FDA, que é o Food and Drug Administration, do governo dos Estados Unidos, ou seja, Anvisa, entre aspas, do governo dos Estados Unidos, publicação de 2024, trouxe o seguinte: a injeção de cafeína confirmou ser segura até um nível de 400 mg por dia para a maioria dos adultos. Então vamos lá, vamos ver se 8 xícaras de chá verde dá 400 mg de cafeína ou dá mais. É só fazer a conta. A gente viu. Por xícara padrão de chá verde, já vou te falar a receita padrão, xícara de chá de 245 ml tem por volta de 30 mg de cafeína. 8 xícaras, 8 vezes 30. Então vai dar 240 mg de cafeína. Então 8 xícaras de chá verde no dia está abaixo da dose máxima segura de cafeína, segundo essa publicação científica do FDA de 2024, tá? Então, bacana, tá fazendo sentido. Inclusive, com 8 xícaras por dia de chá verde, tá? De green tea, chá verde, a gente vai ter 240 mg de cafeína. Só que lembra, a gente viu as evidências científicas, os estudos científicos. A cada 100 mg de cafeína, aumenta o nosso metabolismo em repouso em 4%. Ou seja, 240 mg de cafeína, a gente vai aumentar o nosso metabolismo em repouso em quase 10%. A gente viu as evidências científicas, você viu comigo. Tomando 8 xícaras de chá verde por dia, a gente está ingerindo, em média, 240 mg de cafeína e a cada 100 mg de cafeína, o nosso metabolismo aumenta em 4%. A gente viu os estudos científicos. Então, 240 mg de cafeína vai aumentar o nosso metabolismo em praticamente 10%. Vai aumentar o metabolismo em repouso. A gente viu isso, né? A gente fica gastando mais energia mesmo sem fazer atividade física, tá? Isso é interessante para ajudar a gente a emagrecer mais rápido. Mas tem uma questão sobre a cafeína. 8 xícaras de chá por dia. Você pode estar se perguntando, Sebastião, eu posso tomar desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Não. Vamos começar pela hora que vai dormir. Segundo essa publicação científica do Journal of Clinical Sleep Medicine, ou seja, do Jornal de Medicina Clínica do Sono, publicação clássica, olha o que ela trouxe para nós. Que cafeína ingerida 6 horas antes de dormir tem efeitos perturbadores importantes no sono, a ponto de que existe suporte empírico, ou seja, de dados da prática clínica, para recomendar de se evitar o uso de cafeína por um mínimo de 6 horas antes de dormir. Ou seja, na prática, tomar o chá verde até no máximo 4 da tarde, às 16 horas da tarde, tá? 4 da tarde. Por quê? Porque vai dar mais 6 horas de prazo para que você consiga dormir às 22 horas, às 10 da noite. Então, o último horário de tomar o chá verde é 4 horas da tarde. Para você ter um período de 6 horas para a cafeína do chá verde ser metabolizada e excretada, expelida, retirada do seu corpo, tá? Termina de tomar a última xícara de chá verde às 4 da tarde, para que 10 horas da noite você consiga estar dormindo com o mínimo de cafeína no seu sangue, cafeína do chá verde, tá bom? Agora, quando que começa a tomar o chá verde? A gente já viu que em jejum não é legal. Por quê? Porque pode intoxicar o fígado, né? O chá em si é muito difícil disso acontecer, mas como não é impossível, eu particularmente oriento os nossos pacientes a não consumirem o chá verde em jejum para evitar esse fator de confusão, caso a pessoa venha a ter algum problema de fígado. Mas a gente já tem estudos científicos mostrando o seguinte, que tomar cafeína antes de 1h30, de 90 minutos, do que a gente acordou, pode suprimir um hormônio chamado cortisol, que ele é produzido por uma glândula que fica acima dos nossos rins, a suprarrenal ou adrenal. Cortisol, ele é um hormônio relacionado a estresse. Estresse não quer dizer uma coisa ruim. Estresse contínuo é ruim. Mas o estresse agudo de curta duração, não. Ele é importante para a sobrevivência. O que isso quer dizer? Quando a gente acorda, vai haver um pico desse hormônio cortisol natural. E ele é que vai fazer a gente ficar ligado.
Se a gente já acorda e toma cafeína, seja o café, seja o chá verde, antes de 90 minutos do prazo que a gente acordou, sem esperar esse intervalo, a gente suprime o hormônio cortisol e a gente fica ligado, atento, pela cafeína e não pelo cortisol. Sabe o que acontece? No fim da tarde, o seu cortisol tá bagunçado e aí você sente aquele cansaço. Fala, cara, eu tô morto, tô morta, tô conseguindo render e toma mais café e toma mais chá verde. Por quê? Porque o seu cortisol tá desregulado por conta da cafeína. Você não esperou 1h30 depois de ter acordado para o cortisol subir naturalmente, tá? Ou seja, você criou uma desregulação metabólica sem querer. Eu, antes de estudar esse tópico específico de cortisol e cafeína, eu também tomava café assim que eu acordava. Ainda mais por ter vivido muitos anos de plantão noturno, né? Tanto no resgate, no SAMU, quanto na UTI ou na unidade de emergência. Então eu era todo desregulado. Não era à toa que eu era gordo, barrigudo. Mas, agora a gente já sabe. A gente já tem essas evidências científicas. Então, para usar o chá verde, tome a primeira xícara de chá verde 1h30, 90 minutos após acordar. E a última xícara você toma quando? Até as 4 da tarde no máximo. Para você conseguir dormir às 10 da noite sem ter a cafeína do chá verde em altas concentrações no seu sangue, tá? Qual que é a receita padrão de chá verde? Receita padrão é 1 colher de sopa nivelada de chá verde, das folhinhas, para 245 ml de água fervendo, tá? Um método padrão ouro, top, são essas bolinhas aqui, ó, de inox, aonde você coloca o chá verde, deixa a água ferver, desliga. Coloca na sua xícara, coloca a colher de sopa de chá verde aqui na bolinha de inox e coloca no copo. E coloca algo para tampar, um pires, por exemplo, e deixa naquela água quente por 3 a 10 minutos, na média 5 minutos, tá? E toma. Pode ser usado o chá verde de saquinho? Pode. Mas a gente já tem estudos científicos mostrando que o papel branco do chá tem uma substância química que faz esse papel ser branquinho. E essa substância química é um desregulador hormonal, ou seja, um disruptor endócrino que desregula o nosso metabolismo, fazendo a gente engordar, dificultando emagrecer. Então o chá de saquinho é a última hipótese. O ideal são essas bolinhas de inox ou fazer um chá e coar, de preferência com coador de inox, tá? De pano serve? Serve. Só que o coador de pano, ele absorve muitas das substâncias bioativas do chá e do café. Então o melhor é coador de inox. Coador de papel, principalmente papel branco, a substância que faz esse papel ficar branco, ela pode desregular o nosso metabolismo, fazendo a gente engordar e dificultando a gente emagrecer, tá? Para finalizar, dá uma olhada nisso aqui. Segundo essa publicação da Universidade de Harvard, em 2024, os estudos científicos descobriram que o chá verde contém aquele composto epigalocatequina, que aumenta as calorias gastas e a gordura que a gente queima, beleza, até então a gente viu isso, e que consumir cerca de 250 miligramas de epigalocatequina, ou seja, quantidade presente em 3 xícaras de chá verde, já ajudou a aumentar o metabolismo o suficiente para queimar uma média de 100 calorias extras por dia. Ou seja, a gente estava falando em tomar de maneira segura não 3 xícaras de chá verde, mas até 8 xícaras de chá verde, segundo essa publicação científica. Então, a gente vai estar tomando não 250 miligramas de epigalocatequina, mas mais de 600 miligramas, tá? Ou seja, só epigalocatequina vai ajudar a gente a gastar 200 calorias extras por dia em repouso, tá? Mas lembra que tem a cafeína? A cafeína de 8 xícaras de chá verde vai dar por volta de 240 miligramas de cafeína. Cada 100 miligramas de cafeína aumenta o metabolismo em 4%. Ou seja, a gente vai aumentar o metabolismo provavelmente 10%. Uma pessoa de 70 quilos, ela gasta quanto de energia para nem engordar nem emagrecer? 2.100 calorias é o metabolismo dela. 10% são 210 calorias. Então, a cafeína, numa pessoa dessa de 70 quilos, faz aumentar o metabolismo dela para ela gastar em repouso 200 calorias. E a epigalocatequina do chá verde também vai fazer com que a pessoa gaste
mais 200 calorias. Então, só a cafeína e a epigalocatequina do chá verde, usado nessa quantidade de até 8 xícaras por dia, que a gente viu que é seguro, segundo aquela publicação científica, ajuda a gente a eliminar, a gastar 400 calorias por dia. 400 calorias por dia equivale nada a 1 hora de caminhada, pra você ter uma ideia, tá? Quem aí não quer economizar 1 hora de caminhada por dia? Tô falando para você não fazer caminhada? Não, porque a caminhada vai produzir um dos top 3 reguladores hormonais do emagrecimento, que é a irisina. Então a gente precisa ativar a nossa musculatura, porque sem a irisina, que é um dos top 3 reguladores metabólicos do emagrecimento, a gente não consegue emagrecer. O emagrecimento fica travado, tá? A gente até perde peso, mas não perde gordura, tá? Então não tô falando para você deixar de fazer caminhada, mas imagina você gastando 400 calorias a mais no dia em repouso só por conta do chá verde e ainda fazendo uma caminhada que gasta mais 400 calorias em 1 hora. Pegou a visão? Aí a gente consegue regular seu metabolismo de fazer emagrecer mais rápido, tá? Para finalizar, tem uma técnica interessante para a gente fazer no chá verde. Esse estudo publicado pela Purdue University em 2007, um estudo clássico, mostrou que o seguinte: utilizar no chá verde sucos cítricos, como por exemplo os sucos de limão, secundariamente o de laranja, o de lima, o de toranja, sabe o que acontece? Aumenta em 80% as catequinas do chá verde, tá? Por quê? Porque foi descoberto o seguinte: não basta a gente utilizar as coisas, elas têm que ser absorvidas pelo nosso corpo. E a epigalocatequina, ou seja, as catequinas do chá verde, tá? Ó, green tea, chá verde. As catequinas do chá verde, elas são relativamente instáveis em ambientes não ácidos, ou seja, no intestino, menos de 20% da epigalocatequina permanece. E aí, do chá verde que a gente estava tomando, só 20% de epigalocatequina estava sendo absorvida. Mas, se a gente coloca, por exemplo, suco do limão, o que acontece? Há uma preservação dessas catequinas, tá? Então, os resultados desse estudo científico sugerem que complementar o chá verde com sucos cítricos, tipo de limão, aumenta a quantidade de catequinas disponíveis para o corpo absorver. Ou seja, além de fazer o chá verde, pingue algumas gotas, não tem uma quantidade padronizada. A gente tem estudos científicos de 2019 mostrando que aumenta mesmo a quantidade de catequinas no sangue quando a gente coloca o chá verde com suco de limão. Limão espremido. Algumas gotas já são suficientes, não há uma padronização de quantidade. Aí vai do seu paladar. Qual que é a técnica? 1 colher de sopa de chá verde, ferve 245 ml de água, coloca numa bolinha dessa de inox. Isso aqui é um filtro, tá? É uma telinha de inox. Ou no coador de preferência de inox. Se não tiver, usa o coador de pano. Mas não é tão bom quanto o de inox, ele absorve substâncias do chá verde, inclusive catequinas, cafeína, L-teanina, fica preso no pano. Por último, os filtros de papel, tanto dos saquinhos de papel, quanto o filtro de papel mesmo, tá? Do coador. É a terceira opção, o de papel, porque a gente viu que o papel, para ser branqueado, usa uma substância que é um desregulador hormonal, um disruptor endócrino, que em pequenas quantidades faz a gente engordar e dificulta emagrecer. E pegando então 1 colher de sopa para 245 ml de água de chá verde, deixa a água ferver, desliga, coloca o chá verde lá dentro. Deixa de 3 a 10 minutos tampadinho. Na média 5 minutos. E aí, tirou, o chá ainda está quente, pinga algumas gotas de limão e toma. Essa é a receita padrão para você ter o máximo de benefícios do chá verde, tá? Para te ajudar a emagrecer mais rápido. Viu que chá verde tem um monte de benefício, mas não é para todo mundo? A gente tem que pesar o risco-benefício? Então, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que são importantes para você e estão precisando de uma ajuda para emagrecer. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos nossos conteúdos diários, onde eu posto dicas que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. E toda semana tem a nossa live semanal de emagrecimento funcional. Um forte abraço para você e para sua família. Nos vemos nos nossos conteúdos. Com Deus!